Certinho, obrigada, professor. Bem, como o professor Rogério falou, eu vou apresentar a minha defesa de mestrado intitulada Modelagem Numérica Não Linear do Concreto Armado, considerando a perda da aderência da armadura. Eu sou Adriele Nascimento Marques, orientada pelo professor Dr. Rogério Carrazedo, e gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a presença de vocês, agradecer também a atenção e confiança do meu orientador, e por pessoal da banca, professores doutores Luiz e Marcos, aceitarem contribuir no meu trabalho. Bem, então, a apresentação está dividida em 7 capítulos, em que eu vou falar um pouco da introdução da aderência, os estudos e mecanismos da aderência, os fundamentos do MEF posicional, o acoplamento fibra-matriz, com os multiplicadores de Lagrange e elementos de mola, os modelos constitutivos para fazer a análise não linear física do concreto e do aço, exemplos numéricos para validação do código e as considerações finais. Bem, então, os materiais compósitos são classificados em reforçados e estruturados. Os estruturados são os laminados e painéis e sanduíches, e os reforçados são constituídos pela matriz e pelo reforço. A matriz pode ser metálica, polimérica ou cerâmica, e o reforço pode ser por partículas ou fibras. Aqui focaremos na matriz de cerâmica reforçada com fibras, particularmente o concreto armado, que é o material compósito mais utilizado atualmente. Bem, são 3 fatores que governam a durabilidade e o desempenho mecânico dos materiais compósitos, que é a força e estabilidade química da matriz, a resistência e a rigidez da fibra e a natureza da ligação entre a matriz e a fibra. Quando essa ligação é considerada fraca, pode ser que ocorra o escorregamento de fibras, e é aqui que entra o meu trabalho. Então, são 3 os limites de resistência do concreto armado: o dano na matriz, o escoamento da armadura e o dano na interface. Todos esses limites estão sendo considerados no modelo numérico, no entanto, o foco aqui é o dano na interface. Por que é necessário considerar esse dano? Porque uma ruptura da aderência das barras no concreto pode ser uma ruptura frágil, sem aviso prévio, principalmente por causa desses 3 fatores: esmagamento e cisalhamento do concreto e o fendilhamento longitudinal do cobrimento do concreto. Então, é necessário evitar esse tipo de dano, o dano na interface. Bom, de qualquer forma, com a verificação de todos os modos de ruptura, se tem também uma análise do concreto armado de forma mais realística. Então, o objetivo geral do meu trabalho é desenvolver um modelo baseado no MEF posicional para analisar o comportamento de estruturas de concreto armado, considerando a perda da aderência da armadura e as não linearidades físicas geométricas, utilizando o dano e a plasticidade. A não linearidade geométrica da estrutura já é considerada naturalmente utilizando o MEF posicional. Para tanto, foram divididos os objetivos específicos. Primeiramente, seria desenvolver um modelo numérico em MEF posicional para análise de solos elásticos bidimensionais que vão simular o concreto. Implementar elementos de barra simples para simular a armadura e realizar o acoplamento fibra-matriz. Considerar a não linearidade física da matriz com o modelo de dano de Mazars e a não linearidade física da fibra com o modelo elastoplástico. E simular a ruptura da ligação fibra-matriz, utilizando os multiplicadores de Lagrange ou os elementos de mola. Além disso, faz parte dos objetivos também validar todas essas implementações numéricas. Bom, então, os estudos relacionados ao fenômeno da aderência são divididos em experimentais e numéricos. Nos estudos experimentais, os autores estão preocupados em analisar como se comporta a aderência, ou qual a influência das barras nervuradas na aderência, a influência do FCK do concreto, da diâmetro das barras, se existe o confinamento causado pelos estribos nas armaduras longitudinais, os modos de rupturas por aderência, como se distribui as tensões de aderência ao longo da barra e o comprimento de ancoragem necessário. Bem, tudo isso pode se propor, então, com todos esses conhecimentos, uma lei de aderência que relaciona a tensão de aderência e o escorregamento. Bom, e essa lei de aderência é baseada em ensaios experimentais. Os principais ensaios experimentais utilizados é o ensaio de arrancamento direto e o ensaio de flexão. Nos estudos numéricos, a maior parte faz em métodos de elementos finitos, que é um método capaz de resolver problemas complexos subdividindo em elementos finitos. É um método aproximado, então, quanto maior a subdivisão, mais próximo da realidade é o resultado do método.
De que forma a aderência é, então, considerada nesse método? Com a inserção de elementos de conexão regidos pelas leis de aderências que foram propostas em estudos experimentais. Também costuma-se considerar a não linearidade física nesses modelos numéricos. Então, temos 3 mecanismos de aderência: a adesão química, a aderência por atrito e a aderência mecânica. A adesão química é a parcela mais fraca da aderência. Ela é feita por uma força capilar provocada pela nata de concreto, pela nata do cimento na superfície do aço. Então, a depender da rugosidade, da limpeza da armadura, essa força é maior. No entanto, para pequenos esforços, essa adesão já é rompida e aí aparece a aderência por atrito. A aderência por atrito é provocada pelas forças de compressão do concreto na armadura, provocada pela expansão e retração do concreto. E também, a depender da rugosidade da armadura, essa parcela pode ser maior. Já a aderência mecânica é causada pelo engrenamento mecânico, principalmente das nervuras das barras do concreto. E para as barras nervuradas, é uma parcela muito forte. No entanto, ela existe também nas barras lisas por causa das reentrâncias e saliências que as barras lisas têm. Os principais modos de ruptura por perda de aderência é o arrancamento direto da barra e o fendilhamento do cobrimento do concreto. O arrancamento direto da barra ocorre quando a barra é tracionada, surgem tensões radiais de tração que gera uma microfissuração no concreto. Esse concreto entre as nervuras é esmagado e essas fissuras tendem a se propagar pelo concreto. No entanto, o confinamento do concreto é alto, de modo que essas fissuras não conseguem se propagar e ficam reunidas nessa região microfissurada. Então, o concreto ao redor das barras é esmagado e acontece o arrancamento da barra. Quando não tem um confinamento suficiente para arrancar a barra, essas tensões causadas pelos efeitos radiais de tração se propagam ao longo do concreto até atingir a superfície e ocorre o fendilhamento do cobrimento do concreto. Bem, uma das leis de aderência mais citadas e utilizadas é a lei do FIB Model Code. Ela é proveniente baseadas em estudos experimentais. Então, para um concreto bem confinado, ocorre um estágio inicial de fissuração, que é o do concreto entre as nervuras, até atingir uma tensão máxima de aderência. Nesse momento, o esmagamento atinge um estágio mais avançado, mas por causa do confinamento existe uma capacidade residual ali dada por estribos ou armaduras que estão confinando o concreto. Bem, então, a partir desse estágio, aparece o fendilhamento do concreto e a consequente perda da aderência. No final, ainda tem uma parcela de capacidade resistente devido ao atrito da interface entre a armadura e o concreto. Quando não existe o confinamento suficiente, ocorre o fendilhamento antes de a tensão de aderência atingir a tensão limite. E a depender desse confinamento, pode ocorrer ou não esse último estágio, que é a capacidade residual devido ao atrito. Por exemplo, se o confinamento for tão pequeno a ponto de desplacar o cobrimento do concreto, não vai existir mais o atrito entre a interface da barra e do concreto. As tensões de aderência, considerando a fibra completamente aderida na matriz, tem as tensões de desalinhamento na interface, que são máximas nas extremidades e mínimas no centro. E a tensão normal da fibra, elas são máximas no centro e nulas na extremidade. Entrando agora na mecânica dos sólidos, a cinemática dos corpos deformáveis. Existem 2 descrições principais de abordagens matemáticas, que é a descrição euleriana e a lagrangiana. A descrição euleriana toma como referência a configuração final do corpo, e a lagrangiana a configuração inicial, e essa será utilizada nesse trabalho. Bem, então, acontece uma mudança de configuração do sólido devido a um deslocamento ou uma deformação imposta por solicitações, né? E a função mudança de configuração, ela mapeia a configuração inicial e final desse sólido. E o gradiente da função mudança de configuração indica a mudança de direção e de comprimento de um vetor. São grandezas que serão utilizadas no MEF posicional, né? Também é importante definir as medidas de deformação, né? Nós temos a deformação tensor de alongamento à direita de Cauchy-Green e a deformação de Green-Lagrange, que são medidas de deformação objetivas, ou seja,
independem do deslocamento do corpo. Se a deformação for nula e o corpo se deslocar, a deformação de Green-Lagrange resulta em zero. Por isso, é uma medida de deformação simples e ideal para grandes deslocamentos e moderadas deformações. Por que moderadas? Porque na presença de grandes deformações, essa deformação permite a inversão do material. Então, é preciso limitar. Bem, então, a energia potencial estacionária é formada pela soma de duas parcelas, a energia cinética e a energia potencial das forças externas, e para chegar no equilíbrio é necessário recorrer à minimização desse potencial, que é tornando a primeira variação do funcional igual a zero. Fazendo essa variação na energia cinética, surge o tensor de tensões de Piola-Kircher segunda espécie, que é o conjugado energético da deformação de Green. Tem também, né, a variação da energia potencial das forças externas. Bem, então a lei constitutiva de São Bernard-Kirchhoff é dada pela energia específica de Helmholtz, que então surge um tensor constitutivo elástico de quarta ordem que depende das propriedades dos materiais. E, então, com essa lei constitutiva, a gente tem uma relação tensão-deformação linear entre a tensão de Piola-Kirchhoff e a deformação de Green. Bom, o método dos elementos finitos posicional é baseado nos trabalhos de Bonnet e Koda, e os parâmetros nodais aqui são as posições, ao invés do método tradicional, que é o deslocamento. A formulação lagrangiana total, ou seja, né, as deformações são medidas na configuração inicial, mas o equilíbrio é dado nos termos de posições atuais, porque é equilíbrio, então tem que ser na configuração atual. Bem, o equilíbrio é escrito em funções não lineares que dependem da posição incógnita. Na resolução do equilíbrio, então a gente encontra essas posições incógnitas que são a solução do problema, e devido a isso, o método é considerado não linear geométrico, porque as posições são resultados do processo e são as posições exatas do sólido. Então, as posições finais são dadas em forma de tentativas, eu tenho as posições iniciais e finais, com as condições de compatibilidade de deslocamento e deformação, eu calculo as deformações. Utilizando as leis constitutivas dos materiais, eu calculo as tensões, e com as condições de equilíbrio, eu posso solucionar o sistema dessas equações não lineares. Eu faço tudo isso utilizando o método iterativo de Newton-Raphson. Então, falando desse sistema de equações de equilíbrio, né, para atingir o equilíbrio é necessário minimizar a energia mecânica total estacionária em função das posições. No entanto, como minha posição é uma tentativa, eu não encontro de primeira o equilíbrio resultando em zero. Então, surge aí um vetor de desbalanceamento mecânico. Expandindo esse vetor de desbalanceamento mecânico em série de Taylor, e desprezando os termos de ordem superior, eu encontro o ΔY, que é a correção da minha posição. E nesse processo, surge uma segunda variação da energia específica em relação às posições, que é a matriz hessiana, que é fundamental também para chegar na correção da posição, no equilíbrio. Bom, com base nisso, eu corrijo a posição somando a posição tentativa inicial, o que me resulta em uma nova posição, que vai ser a inicial do próximo passo. Faço todo esse processo iterativo até que atinja a tolerância, o erro seja menor do que uma tolerância estabelecida. Os elementos finitos utilizados serão, então, os elementos de chapa triangular com 10 nós para simular o concreto, e o elemento unidimensional com aproximação linear de 2 nós para simular a barra. Então, o elemento finito bidimensional de aproximação cúbica, eu faço um mapeamento da sua configuração inicial e final, com a ajuda de um espaço adimensional auxiliar, né, onde estão as minhas coordenadas adimensionais. Com esse mapeamento da configuração inicial e final, eu calculo o gradiente da função mudança de configuração. A partir dele, o tensor de Cauchy-Green, e a partir do tensor de Cauchy-Green eu posso calcular minha deformação de Green e a tensão de Piola-Kirchhoff. Bem, com isso, só me resta calcular, então, para chegar no equilíbrio, o vetor de força interna e da matriz hessiana. No entanto, como o vetor de forças internas e matriz hessiana é dado como uma variação da energia específica pela posição, surgem integrais que são de difícil solução, mas eu uso um método aproximado, que é do quadratura de Hammer,
para chegar nesses vetores e na matriz hessiana. Para tanto, eu preciso de um jacobiano, que é em relação à configuração inicial, mas eu tenho porque ele é o determinante do tensor de segunda ordem aí, que foi necessário para calcular o gradiente de função de mudança de configuração, então meu problema está definido. Para o elemento unidimensional de aproximação linear, é uma situação mais simples, porque o elemento de treliça, ele tem a espessura constante, o volume constante, e ele não tem rigidez transversal, é desconsiderado. Então, eu preciso fundamentalmente do comprimento final inicial do meu elemento, que é dado pelas coordenadas nodais do elemento de treliça. E com isso eu posso calcular a deformação de Green e a tensão de Piola-Kirchhoff, que é simplesmente a deformação de Green vezes o modo de elasticidade. O vetor de forças internas de matriz hessiana também não preciso mais da integral, porque o volume é constante e fica mais simplificado. Bom, já tenho a fibra e a matriz. Para realizar o acoplamento da fibra e da matriz, eu tenho 3 principais modelos de seção do reforço, que é o modelo de armadura distribuída, modelo de armadura discreta e modelo de armadura embutida. O armadura embutida que é utilizado no trabalho. Bem, os modelos de armadura distribuída, eu tenho a homogeneização das propriedades da matriz e do reforço em uma região. Então, a priori, não tem como eu considerar a perda de aderência nesse modelo, porque eu tenho um elemento só com a contribuição da matriz e do reforço. Nos modelos de armadura discreta, os nós da matriz do reforço são compartilhados. Então, por mais que tenha aí uma dependência da malha da fibra na malha da matriz, eu consigo fazer a perda da aderência mais facilmente, porque é simplesmente eu colocar um elemento ali entre os nós compartilhados e controlar o deslocamento relativo entre eles. Já os modelos de armadura embutida, a armadura está imersa na malha da matriz. Isso faz com que os deslocamentos desses elementos precisam ser compatibilizados e dificulta o fato de eu considerar a perda de aderência. Mas tem uma grande vantagem, que é eu não preciso condicionar a malha da minha fibra na malha da matriz. Bom, então, eu considero 3 acoplamentos de fibras matriz distintos. O método do embutimento propriamente dito, considerando a fibra matriz perfeitamente aderida, usando os multiplicadores de Lagrange para considerar a perda de aderência e utilizando os elementos de mola para considerar essa perda de aderência. Nas fibras perfeitamente aderidas, os parâmetros nodais das fibras são escritos em função dos parâmetros nodais da matriz. E a energia de deformação é uma soma da parcela da energia de deformação da fibra com a energia de deformação da matriz. Então, o vetor de forças internas fica essa parcela da matriz mais a parcela da fibra. Só que a parcela da fibra está escrita em função das coordenadas da matriz. E então precisa adicionar uma regra da cadeia aí para conseguir solucionar essa integral. Então, dentro dessa expressão, eu tenho em verde a vetor de forças internas da fibra vezes a função de forma, que eu estou ponderando a contribuição da fibra nos parâmetros nodais da matriz. Na matriz hessiana acontece a mesma coisa. Eu tenho a parcela devida à matriz hessiana da malha, né, do concreto, e a matriz hessiana da fibra, que também fica em função das coordenadas nodais da matriz. Bom, então, dentro dessa parcela, eu tenho as matrizes hessianas da fibra, vezes as suas respectivas funções de forma. Em outras palavras, essas funções de forma podem ser organizadas em uma matriz e o vetor de forças internas da fibra e a matriz hessiana da fibra são expandidos para considerar as contribuições delas nos parâmetros nodais dos elementos da malha. Então, é simplesmente uma multiplicação dessa matriz função de forma pelo vetor de forças internas da matriz, e na matriz hessiana acontece a mesma coisa. Considerando os multiplicadores de Lagrange, já nesse modelo, os parâmetros nodais da fibra são os nós próprios. Então, nos multiplicadores de Lagrange, as fibras têm seus próprios graus de liberdade. No entanto, eu continuo escrevendo os parâmetros nodais da fibra em função dos parâmetros nodais da matriz,
chamando-os de nós fictícios, porque eu vou fazer o mesmo processo dessa escrita das coordenadas nodais da fibra da matriz, porque o multiplicador de Lagrange vai conectar exatamente o nó da fibra com esse nó fictício. E a equação de restrição é dada pela posição nodal, né, da fibra em relação ao nó fictício. Então, a energia potencial com o multiplicador de Lagrange, com Lagrange, acrescenta um potencial L, que é dado pelo multiplicador de Lagrange, vezes a equação de restrição. O vetor de forças internas é, então, a variação desse potencial em relação às posições da fibra, as posições do nó fictício e do Lagrange, porque ele acrescenta equações ao sistema, por causa do próprio método. Então, aqui eu posso entender também como um vetor de força interna expandido, já que o caso dos nós fictícios estão escritos em função das coordenadas da malha. Então, eu preciso expandir nas coordenadas da malha essa parte dos nós fictícios. Na matriz hessiana acontece a mesma coisa. Então, a minha matriz de função de forma fica uma primeira parcela que é relacionada aos nós fictícios, a segunda parcela relacionada aos nós da fibra e a terceira parte relacionada aos multiplicadores de Lagrange. Nos elementos de mola, eu também tenho os nós próprios como parâmetros nodais da fibra, eu tenho nós próprios. E continuo escrevendo os parâmetros nodais dos nós fictícios em função dos parâmetros nodais da malha. E a minha energia potencial é simplesmente kx ao quadrado sobre 2, em que o k é a rigidez da mola, o x é o deslocamento relativo entre os nós fictícios e os nós da fibra. Então, o vetor de forças internas é dado pela primeira variação desse potencial em relação às posições, e a matriz hessiana é dada pela segunda variação desse potencial em relação às posições. As posições da fibra e as posições dos nós fictícios. Nesse caso, eu não tenho equações complementares devido ao método. Bom, então, com o uso desses dois métodos, os multiplicadores de Lagrange e a mola, eu consigo calcular as forças de contato de cada um. O multiplicador de Lagrange, a força de contato é o próprio significado físico do método, porque é uma força necessária para que eu tenha o nó da fibra e o nó fictício restritos, né? Já na mola, eu também posso calcular utilizando o F igual a Kx, que é o coeficiente de mola vezes o deslocamento relativo, que também é um resultado do método. Então, no entanto, essas forças de contato eu obtenho em relação às coordenadas de entrada, dos meus dados de entrada, que é na direção 1 e 2, né? Mas eu preciso dessas forças de contato na direção tangencial e normal, na direção da fibra. Então, eu faço uma decomposição das forças de contato na direção tangencial e normal e consigo calcular a tensão média de cisalhamento na interface e tensão média normal da fibra, dividindo pela área de influência. Por que média? Porque as forças de contato são obtidas nos nós dos elementos. Então, cada nó tem o seu comprimento de influência, eu divido essa força de contato na direção tangencial e normal pelas áreas de influência. Bom, para contribuir, né, para considerar a análise não linear física do concreto, foi utilizada a teoria do dano, que faz a evolução local dos fenômenos considerando uma microfissuração do concreto. Então, existe uma variável de dano D, que é igual a 0 quando o material é considerado íntegro, e igual a 1 quando eu tenho uma fissura macroscópica correspondendo à ruptura do concreto. A depender do valor do dano, eu faço uma penalização no modo de elasticidade. Então, o modelo considerado aqui é o modelo de dano de Mazars, e a deformação equivalente é uma soma das parcelas das deformações principais, que aqui nesse caso a medida é de deformação de Green. O critério de danificação, ele considera uma evolução do dano acumulada, e quando tem o dano, eu tenho as variáveis de dano uniaxial, que são dependentes de parâmetros, que são das propriedades do material. Então, eu consigo esses parâmetros a partir de ensaios uniaxiais de tração e compressão. A partir deles, eu consigo calcular a variável de dano multiaxial, que é uma ponderação entre essas variáveis de dano uniaxiais.
para o aço, também ocorre a penalização das propriedades elásticas, né? A relação tensão-deformação do aço é composta por um primeiro trecho em que eu tenho uma relação linear, seguida por um patamar de escoamento. Esse patamar pode ser inclinado ou não na presença do encroamento. Bem, então, a deformação total é uma soma da parcela da deformação elástica e plástica. E a tensão de Piola-Kirchhoff, ela é função apenas da deformação elástica. O critério de plastificação considera a evolução da plastificação acumulada também, em que aparece um módulo plástico de encroamento isótropo na presença de encroamento, e com a plastificação, se ocorrer a plastificação, tem um incremento de tensão que é dado pela multiplicação do módulo de elastoplástico tangente com o incremento de deformação. Bem, com isso, então, eu tenho dois mecanismos governantes da ruptura do meu concreto armado, que é o escorregamento ou a plastificação. Quem atingir primeiro a tensão limite de aderência ou a tensão de plastificação, ocorre um estado limite do concreto propriamente dito, né? Então, o primeiro exemplo foi o objetivo dele é validar a tensão, validar o embutimento com a análise não linear geométrica. Os resultados serão comparados com os resultados de Sampaio para dois tipos de carregamento, um carregamento linear e um não linear. No carregamento linear, os resultados serão comparados com as equações lineares. Bem, então eu tenho primeiro as vigas reforçadas com fibras e a consideração também das vigas sem o reforço. Aqui é consideração utilizando o carregamento linear. Eu tenho um gráfico de força de deslocamento mais rígido, que é a viga com reforço, e um gráfico mais flexível, que é consideração da viga sem o reforço. E a força aplicada pelo deslocamento vertical na viga, a força de deslocamento, quando submetida a um carregamento não linear. Então, percebe-se aí no gráfico uma curva, né, representando a não linearidade geométrica dessa viga. Bem, eu não pude comparar os resultados dessa análise não linear com Sampaio, porque ela não tem esse gráfico, mas ela colocou os resultados dela de deslocamento na extremidade da viga, e eu vou comparar em seguida com eles. Então, para a viga homogênea, ou seja, sem o reforço, Sampaio obteve na análise linear essa configuração deformada, em que desviou pouco em relação a que obtive. Também para a análise não linear. Já para a viga reforçada, Sampaio obteve essa configuração deformada para análise não linear e não linear, e obtive um desvio de 0,04%. Então, considera-se que a técnica do embutimento foi bem implementada. O exemplo 2 é objetiva já validar para a análise não linear, física e geométrica, ou seja, nesse exemplo aqui, considera-se o dano de Masares e a plasticidade na fibra. Esse exemplo já foi, os resultados são comparados com ensaios experimentais feitos por Espion e de outros autores também que modelaram esse modelo numérico. Então, os parâmetros do dano de Masares foram os parâmetros utilizados, calibrados por Ramos, que estão apresentados aí, e esse pilar é submetido a uma carga compressiva excêntrica, mas, no entanto, impôs-se deslocamentos prescritos e, como resposta, obteve a força no mesmo ponto de aplicação do carregamento. Essa força chega a um limite, um máximo, e depois ela cai, né? O limite máximo encontrado aqui foi 447,78 kN. Vamos ver aqui nesse slide como fica a variável de dano, né, nos passos 15, 16 e 22 desse processo. A geometria da malha está sendo apresentada, e no passo 15, a variável de dano apresenta um dano na base do pilar, inicia-se um dano na base do pilar na região tracionada. No passo 16, ocorre a evolução desse dano, e é onde tem a força máxima. Após esse passo, ela começa a cair.
No passo 22, observa-se que na região tracionada está completamente danificado o concreto na base do pilar, e na região comprimida inicia-se o dano ali. E também é o mesmo passo em que ocorre a plastificação das fibras, ou seja, nesse passo ocorre o desmagamento do concreto na região comprimida e as fibras plastificam. Esse outro exemplo, o objetivo é validar o uso dos multiplicadores de Lagrange no acoplamento fibra matriz. Aqui os resultados... Aqui a discretização da malha foi modelada apenas 1/4 na malha devido à dupla simetria, né? E foi colocado também um deslocamento imposto de 0,5. Como a intenção aqui de Sampaio é fazer uma análise linear, multiplicou esse deslocamento por 10 a menos 4 e depois multiplicou os resultados por 10 elevado a 4. Bem, aqui os multiplicadores de Lagrange foram utilizados para acoplar os domínios fibra matriz. No entanto, eu não estou considerando ainda a perda de aderência. Então, eu estou comparando os resultados de Sampaio, que também não considerou a perda de aderência, e obtive esses resultados: a força normal da fibra ao longo da barra e a tensão de aderência ao longo da barra, né, como esperado, máxima na extremidade e quase nula no centro. Agora, eu fiz uma outra análise considerando o estado limite para aderência. Quando o nó atinge uma tensão de aderência limite, ele é desacoplado e a fibra se comporta livremente. Bom, o que aconteceu? A força normal, utilizando os multiplicadores de Lagrange, considerando a perda de aderência, diminuiu um pouco, e a tensão de aderência não ficou concentrada em um só nó, como tinha sido antes, e também reduziu, passando a aumentar a tensão de aderência dos nós vizinhos. Esse outro exemplo já objetiva validar a utilização de molas como elementos de conexão da fibra e da matriz. Né? Esse daqui tem os resultados comparados com os ensaios de Pacola, a modelagem numérica de Pacola, em que se considera o contato perfeitamente elastoplástico, ou seja, uma parte linear em que o coeficiente de mola é 1000 e depois atinge uma tensão máxima de 51,6. A discretização da malha é apresentada e a configuração da fibra para uma força máxima de 849,51. Essa força significa que é uma força máxima tal que todos os nós das fibras estejam com a tensão de aderência no limite, ou seja, ocorre o arrancamento. É possível perceber nessa imagem aí que a fibra é arrancada, né? É puxada. Bem, então, como resultados, obtivemos a distribuição da tensão de aderência ao longo da fibra e a distribuição da tensão normal ao longo da fibra. Conforme esperado, para baixas tensões, a distribuição da tensão da aderência é máxima nas extremidades e nula no vão. Conforme o escorregamento vai acontecendo, essa tensão de aderência vai propagando para o centro da fibra até que todos os pontos dela atinjam a tensão de aderência limite e a fibra é escorregada. Na tensão normal, ao longo da fibra, ela é nula na extremidade em que a fibra não está sendo puxada e máxima na outra extremidade, e conforme vai acontecendo o escorregamento, a tensão vai aumentando, essas tensões tendem a se comportar de maneira linear, distribuir de maneira linear. Bem, com base nisso, validado todos os modelos implementados, esse exemplo aqui objetiva mostrar as funcionalidades do programa, com uma viga biapoiada com carga centrada, utilizando controle de força. Tem a discretização da malha, e para definir os parâmetros do dano, né, ele foi calibrado em um modelo separado em que se coloca um controle de deslocamentos num corpo de prova que tem as mesmas propriedades dos materiais utilizados na viga. E é uma calibração, estima-se os valores para os parâmetros do dano até que saia um resultado que corresponda às curvas de tensão e deformação do material. Na falta de ensaios experimentais dessas curvas, eu utilizei o Eurocódigo para modelar as curvas.
e assim comparar com o resultado que estava dando no modelo de dano. Então, foi calibrado dessa maneira e como resultados obteve-se esses gráficos. Primeiramente, em vermelho, foi feita uma modelagem considerando apenas o concreto, sem considerar o dano, e a armadura com plastificação. Só que a armadura não chegou a ser plastificada até para uma carga de 20 toneladas, a carga máxima aplicada, né, nesse exemplo. Então, fez-se um outro modelo, agora considerando o dano de Mazars, e que, né, chegou a atingir a plastificação da fibra. E também a curva apresenta um comportamento mais flexível com o dano de Mazars no concreto, que é essa em verde. Bom, depois, esse vermelho e verde foram feitas as análises foram feitas considerando a perfeita aderência entre a fibra e a matriz, tá? Só nessa próxima análise, que é a rosa, que foi considerada a plasticidade, que foi considerada a mola, lá na ligação fibra-matriz. Quando considerou-se a mola, a curva se apresentou mais flexível e ela ficou próxima à curva experimental de Burns, que ele ensaiou. Bem, então, de toda forma, a fibra também atingiu a plastificação, ali na carga em cerca de 17,5 toneladas. E agora, fazendo a análise, ao invés de utilizar a mola na ligação fibra-matriz, utilizando o Lagrange, que é essa em azul. O Lagrange, ele não apresenta a degradação da interface. Ele apresenta mais um comportamento local, ou seja, o concreto se comporta como concreto armado até um certo ponto em que atinge a tensão de aderência limite. A partir desse ponto, a fibra está livre, né? Ela é desacoplada ao concreto e o concreto, naquele ponto, se comporta como um concreto simples sem armadura. É por isso que a gente pode perceber aí que esse azul escuro, de início, ela se comporta como a verde, e depois ela se aproxima da azul claro, que essa azul claro é a análise considerando apenas o concreto danificado, sem armadura. Bem, então, como conclusão, a formulação do posicional do MEF, que considera a não linearidade geométrica, foi implementada corretamente. O modelo de dano de Mazars para o concreto e o modelo elastoplástico para a armadura conferiam uma não linearidade física no problema. São modelos bastante utilizados, simples, e apenas uma coisa no modelo de dano de Mazars é que ele precisa, a penalização do modo de elasticidade precisa ser limitada, porque eu não posso zerar o modo de elasticidade na presença do dano completo, dano igual a 1. Então, essa limitação da penalização do modo de elasticidade me confere uma resistência ao concreto, por exemplo, concreto acionado, que não existe. Então, de certa forma, se eu limito a penalização a 99%, eu tenho ainda uma parcela de resistência do concreto ali de 1% que vai ter uma resistência do concreto que, na verdade, não existe. Então, isso pode implicar numa resistência maior do meu concreto, né? O método do embutimento é bastante interessante, ele foi implementado, foi validado, e ele é muito bom porque permite a independência de malha entre fibra e matriz. A simulação da perda de aderência com os multiplicadores de Lagrange adiciona graus de liberdade ao sistema devido ao próprio método, e é interessante para considerar a perda de aderência em pequenas tensões, porque ele ele te dá a força de contato exata que você tem entre a fibra e a matriz naquele nó. No entanto, não tem como eu ver a degradação da interface com os multiplicadores de Lagrange. Isso é possível nos elementos de mola, porque eu consigo controlar a rigidez dessa interface com a rigidez da mola. Então, os elementos de mola também não conferem um acréscimo de grau de liberdade devido ao método. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e vamos partir para o próximo passo.